Esse é mais um vídeo da oficina de música do Larzinho. Eu sou a Juliana e vou falar sobre teoria musical. Nesse vídeo eu vou explicar sobre os intervalos, que é a distância entre uma nota e outra. Para começar, a gente tem o tom e o semitom. Como assim? Bom, vamos lá, por exemplo. Entre o dó e o ré, eu tenho um tom de distância entre essas duas notas. Seguindo a sequência, entre o ré e o mi, eu também terei mais um tom. Agora, entre o mi e o fá, eu tenho um semitom ou meio tom de diferença, porque a distância naturalmente entre essas duas notas é menor. Ok? Então, entre o mi e o fá, a gente tem um semitom. Do fá para o sol, temos um tom. Do sol para o lá, outro tom. Do lá para o si, um tom também. E completando do si para o do, a gente tem um semitom. A mesma coisa que aconteceu com o mi e o fá, entre o si e o do também. A distância entre elas é menor. E aí a gente tem um semitom ou meio tom, ok? Na partitura, a gente consegue ver melhor toda essa sequência de tom e semitom, ok? Então vamos lá. Da mesma escala que a gente está fazendo, partindo do dó. Do dó pro ré, um tom. Do ré pro mi, um tom. Do mi pro fá, um semitom, ok? Do fá pro sol, um tom. Do sol pro lá, um tom. Do lá pro si, um tom também. E do si pro dó, um semitom. Essa sequência, ela vai ser importante lá quando a gente for estudar escalas, e principalmente escalas maiores, ok? Então, essa sequência de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, vai ter importância lá nas escalas e como a gente consegue montá-las, ok? Mas voltando só para os intervalos. E a gente tem também o si e o dó, como eu falei, que tem a menor distância, um semitom. E, falando de semitom, nós temos também as notas alteradas, que é quando a gente tem o sustenido e o bemol, certo? Então, por exemplo, a gente tem do dó para o dó sustenido, ok? E aí, essas alterações, na afinação que a gente está usando, que é a afinação temperada, essas notas terão o mesmo som. Como assim? O dó sustenido terá o mesmo som que o ré bemol. Porque dentro dessa afinação, essas notas têm o mesmo som, ok? É só por conta disso. Quando a gente muda de afinação, usa outros tipos de afinações, aí a configuração dessa nota, o som dessa nota, pode mudar, certo? Então, voltando. O dó sustenido e o ré bemol, eles terão o mesmo som. Na teoria, a gente também chama esse som de enarmonia, que é quando duas notas com nomes diferentes têm o mesmo som, ok? E aí, para a gente diferenciar na partitura, né, depende de todo o contexto como está sendo escrito, ok? Então, as notas alteradas são o dó sustenido e o ré bemol, como eu já tinha mostrado, o ré sustenido e o mi bemol, o fá sustenido e o sol bemol, o sol sustenido e o lá bemol, e o lá sustenido e o si bemol. Certo? Eu toquei só as notas alteradas, ok? Partindo dessas notas, a gente pode ter também outros tipos de intervalo além do tom e semitom. Por exemplo, eu posso tocar do dó e o sol. E dentro desse intervalo entre essas notas, eu terei mais do que um tom, certo? E aí a gente entra na classificação desses intervalos, ok? Então a gente vai lá para a tabelinha. A gente começa pela segunda menor, que é a menor distância que temos, que é o semitom ou meio tom, certo? Então a segunda menor, como por exemplo, do dó
pro Ré bemol. É uma segunda menor, ok? Depois a gente tem a segunda maior, que vai ter um tom. Dó e o Ré. Depois temos a terça menor, que vai ter um tom e meio, ok? Então, por exemplo, do Dó pro Mi bemol. Tem um tom e meio, certo? A terça maior, que terá dois tons, Dó natural e Mi. Depois a gente tem a quarta justa, com dois tons e meio. Depois a gente tem a quarta aumentada e a quinta diminuta, que ambas terão 3 tons inteiros. Ou esses dois intervalos específicos, né, por terem 3 tons, eles acabam tendo uma dissonância e uma tensão maior do que, por exemplo, uma quarta justa, que é um intervalo consonante, que é muito diferente de... Tem tensão nesses dois intervalos, certo? E isso, lá para trás, na história, chegava a ser chamado como um intervalo, o trítono, um intervalo do diabo. Por quê? Porque dessa tensão é dissonante, não é tão agradável de se ouvir esse intervalo, né? Então, ele tinha uns apelidos aí, alguns anos atrás, ok? Mas a classificação dele é como quarta aumentada ou quinta diminuta, ok? É quando o intervalo tem 3 tons inteiros. Seguindo a sequência, a gente tem a quinta justa, que assim como eu falei lá na quarta justa, que era consonante, essa também será consonante. Por exemplo, o Dó e o Sol, como eu tinha falado no exemplo anterior, lá no início. É uma quinta justa, que é quando a gente tem 3 tons e meio, ok? Depois a gente tem a quinta aumentada, que vai acontecer a mesma coisa lá da quarta aumentada e a quinta diminuta. Na quinta aumentada, ela terá 4 tons. O mesmo tanto de intervalos, ou o mesmo tanto de tons, que a sexta menor. Ok? Então, a quinta aumentada, assim como a sexta menor, tem 4 tons. Depois a gente tem a sexta maior, com 4 tons e meio. Certo? E aí a gente tem também a sétima diminuta, que vai acabar tendo também o mesmo tanto de tons que a sexta maior, ok? E a sétima menor, que tem 5 tons, certo? Ok? A sétima maior, que vai ter 5 tons e meio. E a oitava justa, terminando a tabela com 6 tons, que é quando a gente toca a mesma nota que a gente começou. Eu comecei, por exemplo, eu toquei o Dó, e eu vou tocar o Dó oitava acima. Tem 6 tons entre esse Dó e o outro Dó que eu toquei, ok? Essa tabela é a classificação que a gente tem para todos os tipos de intervalo, certo? Então, quando você faz um exercício de intervalos, a gente costuma usar e lembrar dessa tabelinha, né, para conseguir identificar qual tipo de intervalo que é. Então, se é um intervalo que tem 4 tons, ele pode ser uma quinta aumentada ou uma sexta menor. E aí a gente tem que ver como que está escrito, certo? Então, essa é a classificação dos intervalos, beleza? E a gente tem também outros tipos de intervalo. Por exemplo, a gente tem o intervalo melódico, que é como eu estava tocando até agora, que são quando duas notas são tocadas uma após a outra, né? Por exemplo, eu vou usar o intervalo da oitava justa, o Dó e o Dó. É o intervalo melódico. Certo? E a gente tem o intervalo harmônico, que são quando duas notas ou mais são tocadas ao mesmo tempo. Ok? Então, o intervalo harmônico é quando a gente tem notas sendo tocadas ao mesmo tempo. Ok?
E a gente tem também o intervalo simples. Opa! O intervalo simples, que é a distância entre duas notas dentro da oitava. Então, é quando eu toco o intervalo dentro daquela oitava. Por exemplo, lá naquela tabela que eu estava apresentando, eu toquei alguns intervalos e eu toquei dentro da oitava que eu estava utilizando. Por exemplo, entre o Dó e o Dó oitava acima. O intervalo simples é justamente isso. Eu tocar qualquer nota dentro dessa oitava. Então, se eu toquei o Ré e o Fá, eu sei que eu estou dentro da oitava do Ré. Eu não toquei acima do Ré oitava, certo? Já o intervalo composto é quando essas duas notas, quando eu toco, o intervalo entre essas duas notas vai passar dessa oitava. Por exemplo, eu vou tocar o Dó, e aí eu vou tocar o Mi lá em cima. Eu passei da oitava, eu passei do Dó, oitava acima, eu toquei o Mi. Isso é um intervalo composto, ok? E aí existem algumas outras classificações dentro desse intervalo composto, como a nona, a 11ª, mas a gente não vai estar utilizando agora. Vamos explicar só os intervalos dentro da oitava, ok? E, para terminar, a gente tem uma atividade no final, que é uma classificação de intervalos. Essa classificação é só até a terça maior, então, sem desespero, não precisa pensar em, meu Deus, tem quarta aumentada, quinta diminuta, oitava justa. Não, não, calma, respira. Vamos lá. Nesse exercício, a gente vai classificar. Os intervalos estão entre segunda menor e terça maior. Ufa, são poucos intervalos. Então, vamos lá. Eu vou explicar 2 intervalos ali para começar, ok? Para vocês conseguirem entender e conseguir fazer esse exercício. Vamos lá. A gente tem a partitura, tá na clave de Sol, ok? Tá em 4x4 e a gente tem o primeiro intervalo, que é entre o Dó e o Mi. Dó natural, Dó natural e Mi natural, certo? Esse intervalo é o intervalo de terça maior. Tem 2 tons dentro desse intervalo. Se você não lembrar de cabeça, você pode voltar lá na tabelinha, né, dá um pause no vídeo, volta lá na tabelinha e procura lá onde que está a terça maior, ok? E os intervalos que tem dentro desse intervalo, a distância entre uma nota e outra, ok? Os tons que tem dentro desse intervalo, certo? Vamos para o próximo. Próximo compasso, a gente tem o Dó e o Lá, descendente, certo? Se a gente for pensar na oitava, começou com Dó, é o Dó lá em cima, oitava acima. E ele desce pro Lá, é um intervalo descendente. Dó, Lá, ok? Esse intervalo é uma terça menor, certo? Por que uma terça menor? Porque ele tem um tom e meio entre uma nota e outra, ok? Dó, Lá, certo? Um tom e meio é uma terça menor. Eu vou dar um outro exemplo aqui, o Dó natural e o Mi bemol. É uma terça menor, um tom e meio, ok? Então, Dó, oitava e Lá, certo? Bom, e aí a gente tem os outros intervalos para serem classificados, que esse eu vou deixar para vocês responderem, tudo bem? Então, nesse vídeo eu falei sobre intervalos, os tipos, as classificações e agora é com vocês. Esse foi o vídeo e até a próxima!